Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcos, sou preparador físico bariátrico e a minha aulinha de hoje com vocês vai ser sobre exercício físico regular e perda de peso. Quando a gente fala sobre exercício físico regular e perda de peso, a gente precisa trabalhar em dois pilares muito importantes. E o primeiro pilar não é sobre perda de peso. A primeira parte da aula, ela precisa ser tratada em relação ao combate ao sedentarismo. Por quê, pessoal? Porque combater o sedentarismo é a parte mais importante quando a gente objetiva lá na frente um processo de emagrecimento. Combater o sedentarismo, gente, vem antes do emagrecimento em si. Para eu ter, né, a regularidade no treino, no exercício físico, eu preciso ter empatia pelo meu treino. Então não adianta eu fazer a melhor prescrição de exercício físico se você não vai gostar de se movimentar. Se você não gosta de malhar na academia, se você não gosta do exercício que eu vou montar, se você não gosta do seu professor, se de repente você nem gosta de academia, porque é um ambiente com muito espelho, muita gente, música alta. Então, a primeira coisa é ter empatia pelo exercício físico. E para criar empatia pelo exercício físico, eu preciso ajustar, né, o profissional, no caso, tem que ajustar esse exercício à realidade de cada um de vocês. Por isso, gente, que uma coisa que eu sempre falo assim, ó, eu não posso montar um treino focando no emagrecimento. E vocês não podem ter de início, ter essa mentalidade de querer treinar para emagrecer. Vocês têm que ter a mentalidade de treinar para sair do sedentarismo. Primeiro você muda seu comportamento e o seu comportamento lá na frente vai mudar o seu corpo. E quando eu falo de sedentarismo, isso todo mundo já sabe, pessoal, que o sedentarismo, essa falta de movimentação, ela é a porta de entrada para uma série de doenças. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, ainda mais nos tempos de pandemia agora, preconiza que para cada hora que vocês passam, que a gente passa sentado, né, no nosso dia a dia, agora em home office, nas nossas casas, a gente precisa fazer 10% desse tempo sentado em movimentação. O ideal seria que a gente não passasse mais de uma hora sentado continuamente. Isso traz péssimos resultados em complicações vasculares, pulmonares, inclusive em aumento de peso. Mas se você passar mais tempo, mais de uma hora sentado, o ideal é que você fique 10% desse tempo, no caso 6 minutos, em locomoção, mesmo que seja dentro de casa. Essa é a primeira recomendação. Aí nós vamos partir para uma questão muito prática, que é com relação ao uso da tecnologia, esses smartphones, os smart apps, no combate ao sedentarismo, e o quanto que isso ajuda a gente a deixar o sedentarismo. Ele tem várias vantagens, né? A gente tem o menor custo, a praticidade de você fazer em casa, em qualquer horário, a flexibilização desses horários, e você otimiza o seu tempo. No entanto, pessoal, é uma ressalva que eu faço muito aqui, que é com relação às nossas desvantagens quando a gente usa esses aplicativos, né? Essas aulas de YouTube, as aulas do blogueiro, as aulas daquele coach, sem a devida orientação e supervisão de um profissional, porque não existe individualização nessas aulas. Os trabalhos são muito mais generalistas do que específicos para o seu caso. Então, essa falta de supervisão, ela pode aumentar o risco de lesão. E falando em lesão, a gente já vem aí, né, quem aqui não tem, que tem, luta, né, para combater o sedentarismo, não tem aí uma dificuldade de locomoção, às vezes, tem uma dor na coluna, fica muito cansado muito rapidamente, tem pouca elasticidade, né, então uma série de complicações aí que a gente já traz, né, pela falta de movimento. Então, o sedentarismo já traz uma série de limitações para a prática de exercício físico. Mas eu queria mostrar para vocês um dado bem interessante do Ministério do Esporte, que mostrou que a principal causa, o principal motivo para não se praticar atividade física não está relacionado a complicações físicas, de dor, de excesso de peso, de uma série de coisas aí. Está relacionada à falta de tempo. E aí que muitas pessoas pensam, né? Puxa, mas para eu ser uma pessoa considerada ativa, eu preciso fazer milhões de horas para dar resultado. Né? E aí que vem a questão, né? Será que você tem que fazer milhões de horas para ter resultado específico por conta do exercício físico? Né? Qual é a quantidade mínima de tempo que você precisa fazer para ter esses benefícios? E aí a gente traz aqui a resposta de um artigo bem legal que comparou grupos que fizeram 7 dias por semana, de 20 minutinhos de treino, de um trabalho físico de intensidade leve a moderada, versus um grupo que fez 3 vezes por semana, 1 hora de treino em intensidade alta. Lembrando, pessoal, fazer exercícios físicos de alta intensidade nesse início
da vida, né, da busca da saída do sedentarismo, ele é extremamente antipático para alguém. Se eu montar um treino de alta intensidade, 1 hora, essa pessoa, na segunda semana, já está totalmente destruída, né? Já fica dolorida e já não faz, não repete mais o treino. Então, é muito mais importante, no combate ao sedentarismo, a gente dar pequenas doses diárias de exercício físico, porque aí sim ele muda padrão de comportamento. E nós somos muito adeptos a programas de exercícios físicos que tragam essa mudança de hábitos aí. E quando a gente fala de mudança de hábitos, a gente está falando sobre diariamente, né? A gente fala que a melhor maneira de a gente mudar um hábito é repetir aquela coisa. Então, as vantagens de um programa de trabalho físico funcional em casa são de que você não tem que ter tantos recursos para fazer, eles podem ser feitos em qualquer lugar, se você viajar, se você estiver em casa, se você tiver pouco espaço onde você mora. Eles são de curta duração, de preferência em pequenas doses diárias, mas de forma regular. Tem que ser ajustado de acordo com a limitação de cada um, quem tem problema de joelho, quem tem problema de coluna, e de preferência, né, não, por último, não menos importante, eles precisam ser prescritos por um profissional. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de que vocês podem se movimentar, alguns exercícios físicos que vocês podem fazer, claro, com orientação e supervisão, mas é mais para ilustrar que vocês podem fazer trabalhos físicos em casa, usando poucos recursos. Aqui, membros superiores e inferiores, e aqui, trabalhos físicos cardiovasculares e exercícios físicos para a parede abdominal, né, e a coluna. Então, é muito importante a gente ver essa ilustração de que é possível, sim, eu ter um arcabouço muito bom aí, um leque muito bom aí de opções de atividades físicas. Então, a gente sempre fala, né, que tudo conta. O que você faz conta. Para o combate ao sedentarismo, tudo é importante e tudo conta. Bom, aí nós fechamos aqui a primeira etapa da aula, e a segunda etapa já parte do princípio de que você já está ativo, você já gostou de se movimentar, já tem um horário legal, já consegue se mexer, já gosta de se movimentar, mesmo que por um curto espaço de tempo. E aqui nós vamos falar de performance. Quando eu falo de performance, não pense em coisas atléticas. Performance, a auto-performance, é você ser melhor do que você mesmo diariamente. Então, quando a gente fala em performance, visando essa perda de peso, visando esse emagrecimento, eu preciso deixar com vocês, pessoal, um recado de que para você emagrecer, você tem que ter regularidade. O emagrecimento é um processo complexo que vai depender dessas pequenas doses de estímulos para ter resultado. Porque manter metabolismo de repouso elevado vai ser uma estratégia eficiente para a nossa queima de gordura. Emagrecimento é metabolismo, pessoal. Se a gente não tem um metabolismo bom, operante, suficientemente acelerado, dificilmente vai ter sucesso no processo de emagrecimento em longo prazo. E a melhor maneira da gente manter o nosso metabolismo acelerado é ter massa muscular. Músculo é um tecido altamente queimador de gordura. Nossos músculos são feitos, pessoal, para queimar gordura. Pensem sempre isso. Quando eu falo do papel do metabolismo no processo de emagrecimento, se você olhar nessa tabelinha, nesse gráfico aí, o efeito do exercício físico, que está lá em cima, esse EAT, a termogênese do exercício físico, ela não corresponde nem a 10% do meu gasto diário de energia. Porque a magia do emagrecimento não acontece nesses 10%, pessoal. A magia do emagrecimento, ela se dá no que eu estou fazendo nesses 10% aí, que vai impactar nos meus 70% lá embaixo. É o que eu faço no exercício que vai impactar no meu repouso. A gente não queima caloria no exercício físico apenas. A nossa maior queima de calorias acontece no repouso, enquanto vocês estão vendo Netflix, em casa, no sofá de vocês. Só que para você ter eficiência na queima de gordura no repouso, o seu exercício tem que ter um estímulo ótimo e adequado. Lembre-se sempre, esse quadro ele pode assustar um pouco, né, essa figura aqui, mas lembre-se sempre que o tecido muscular ele é uma glândula. E como ele é uma glândula, ele produz muito hormônio. Só que para você ativar essa produção de hormônio, tem que ter contração. Se eu não contrair meu músculo, eu não produzo os hormônios que vão gerar o emagrecimento. Por isso que eu sempre digo, né? É necessário ter massa muscular para poder queimar a gordura. Gordura se queima quanto mais massa muscular se tem. Você tem que gravar isso aí, pessoal. E para ganhar massa muscular é uma tarefa um pouquinho árdua. Não pensem que vocês vão começar a fazer trabalho físico hoje, malhar hoje, e daqui a 2 semanas vão ter
um desenvolvimento muscular. É muito mais complexo que isso. Os trabalhos mostram, né, que, em média, levam-se 60 dias aí de treinamento pesado para a gente ter a produção de 1,5 kg de massa muscular pura. Então é uma construção, né? Que exige disciplina, planejamento, paciência. Deixa eu explicar para vocês basicamente como é que funciona esse crescimento muscular. Quando a gente faz força, pessoal, quando vocês fazem força, vocês rasgam sua fibra muscular. E esse rasgo, essa lesão muscular, ela gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório no tecido muscular, no período de repouso, às 18, 20, 24 horas aí, o seu corpo vai estar desesperado, tentando queimar energia para poder fazer a reparação desse tecido muscular que você machucou no treino. Por isso que essas horas de repouso são horas altamente queimadoras de gordura. Veja, gordura não vira músculo. A gordura vai virar produção de energia, vai alimentar os trabalhadores que vão fazer a reparação do tecido muscular que você machucou. Então, quanto mais intenso for o seu treino, quanto mais, entre aspas aqui, quanto mais lesão muscular você fizer durante o seu treino, mais gordura você queima no repouso. E é assim que funciona. A síntese proteica, ela depende de estímulo. A hipertrofia, ela é o resultado de estímulos repetidos. Por isso que a oxidação de lipídios, né, a queima de gordura, ela é músculo dependente. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais gordura eu queimo. E aqui a gente coloca, né, que não existe emagrecimento saudável se você não desenvolver massa muscular. Gente, é importante eu falar aqui, ó. Quando eu falo em desenvolver massa muscular, não é para você virar um fisiculturista, não é isso. Mas é para você ter noção de que só fazer caminhada, só fazer um trabalho aeróbico, não vai adiantar visando perda de peso. Eu falei que caminhada e tudo conta para você sair do sedentarismo. Agora, quando eu falo em perda de peso, eu preciso ter arcabouço muscular. São coisas que caminham juntas, mas elas são um pouquinho diferentes, tá? Uma coisa é você fazer exercício físico para sair do sedentarismo, e a outra é você fazer exercício físico visando construção de músculo. E daqui dos 4 pilares, né, a gente fala que para ter emagrecimento tem que ter músculo, então temos que traçar metas reais. Nada de você querer malhar hoje e aí daqui a 2 semanas já ter um corpo de sucesso aí, visando aí colocar uma capa, né, de fitness. Tem que ter planejamento profissional, de preferência que esse planejamento tenha um acompanhamento de uma equipe, e o principal de todos é que você tem que ter disciplina. Eu ainda acrescento aqui que tem que ter paciência durante todo esse processo. Traçar a meta real, fazer um planejamento profissional, ter acompanhamento com a equipe multidisciplinar e a disciplina necessária para cumprir aquilo que você organizou. Para facilitar para todos nós a nossa vida, o ideal é que a gente tenha estratégias para melhor adesão e aderência ao exercício físico, né? Então, de preferência que esses trabalhos físicos sejam adaptados para cada caso, o mais simples possível, pessoal. Ficar na ponta do pé, fazer flexão de braço na parede, fazer um polichinelo antes de tomar banho, fazer um agachamento, que é sentar e levantar na cadeira antes da novela, tudo isso vai contar na hora de você se movimentar. Financeiramente acessíveis, então vocês não precisam comprar um maquinário, um elíptico para a casa de vocês, vocês podem fazer sem material nenhum, usando a cadeira que vocês usam, ou até improvisando com garrafinhas e etc, né? De preferência que a gente oferte uma interação entre os amigos, chama vizinho, chama seu filho, chama o marido, cria uma rede de apoio, cria um grupo no WhatsApp, tudo isso para motivar você a criar essas estratégias para ter melhor adesão ao exercício físico. Faz campanha de desafio, né? Quem emagrecer mais ao longo do ano paga aí uma quantia para os outros, enfim, uma série de tarefas que a gente pode fazer aí em relação a criar uma interação entre grupos, né? De preferência que vocês façam isso de maneira com orientação profissional, com supervisão de um profissional, para ter esse suporte não somente motivacional, mas emocional também, para que você consiga ter essa supervisão adequada para não se lesionar, e que essa equipe profissional consiga prover vocês aí, gente, de toda a informação necessária, como a gente está fazendo aqui, essa campanha do Instituto Obesidade Brasil, que é prover vocês de informações necessárias para que vocês consigam ter melhores resultados aí com menores riscos. Bom, pessoal, basicamente é isso, esse papo que eu queria bater com vocês, e aí eu fico aberto para aqui para as nossas discussões. Obrigado.